Oi, oi, mais uma entrevista incrível aqui no Mulher e Vida. Lembrando que você deve e pode participar, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentário, fazer perguntas. Sua participação é muito importante. Hoje, um papo sério, importantíssimo. Vamos falar sobre dislexia. Você sabia que 10% da população brasileira tem dislexia? E só no ensino básico o número chega a 5 milhões de alunos. Muitos não sabem que tem, muitos não são identificados. Para falar sobre esse assunto importantíssimo, eu vou receber uma pessoa muito especial, que eu já tive o prazer de entrevistá-la ao vivo, mas agora dessa forma, que também é muito importante, porque é assim que a gente vai caminhando. Nadine Heisler, fundadora do aplicativo Domlexia. Ela já está aqui comigo, Nadine. Tudo Oi, bem? tudo bom? E você, Juliana? Prazer estar aqui contigo de novo, conversando agora virtualmente, né? Principalmente nesse novo normal. Isso. Nadine, é muito, 10% da população brasileira tem dislexia. 5 milhões, imagina, de De alunos. crianças em idade escolar, né? Isso. Se a gente for pegar o público todo, 28 milhões de brasileiros. Nossa, e aí a gente tem que começar, porque muita gente não sabe, falar um pouquinho da dislexia. O que, que é realmente a dislexia? Então, a dislexia é uma questão neurobiológica, ou seja, tem a ver com o funcionamento do cérebro, é uma configuração do teu cérebro que ela vem um pouco diferente do que a gente chama de típica. Essa configuração um pouco diferente, ela faz com que o processo de leitura e de escrita para essas pessoas que têm dislexia seja mais difícil, porque elas têm uma dificuldade muito grande de associar o som com as letras escritas. Então, a leitura e a escrita acaba sendo mais difícil de ser adquirida. E também uma outra característica é uma dificuldade na memória, nessa memória de curto prazo, essa memória de trabalho que a gente tem para lembrar o teu nome, lembrar um número de telefone, lembrar uma data, o nome de objetos, enfim. Mas também essa mesma configuração traz algumas vantagens muito bacanas, assim, traz habilidades de narrativa, traz habilidades para resolver problemas, criatividade, enfim, empatia, traz algumas outras coisas que às vezes a gente não está valorizando exatamente no ambiente escolar. E Então tem é alguma muito importante. idade? Oi? Uma idade para a gente identificar ou prestar mais atenção nas crianças, nos filhos? Então, como a dificuldade ela aparece na aquisição da leitura e da escrita, Juliana, o que acontece é que normalmente a gente identifica, ou começa a acender um sinal de alerta ali nos 6, 7 anos de idade, quando está iniciando esse processo de alfabetização. Então a criança está mais lenta, ou aquilo não faz muito sentido, então começa isso a acender um sinal de alerta. O que a gente tem aí, que é uma coisa bem ruim, é que a gente tem o que a gente chama de paradoxo da donlexia, né? da dislexia, não da donlexia, da dislexia. É que, na verdade, assim, a gente, nessa faixa etária, é o melhor momento para a gente intervir, para a gente entrar com apoio, entrar com metodologias e estratégias que ajudem essas crianças a superarem essas barreiras. No entanto, os diagnósticos e os laudos só são dados a partir do final dos 8, lá, começo dos 9 anos de idade. Então, mais para 9, 10 anos de idade. Isso faz com que a gente já traga, essas crianças já ganhem uma sequela, porque passaram 2, 3 anos do período escolar sem aprender como os coleguinhas, percebendo que os coleguinhas estão andando e que elas estão ficando para trás, né? E Então, aí, é uma questão importante. então, com tudo isso que você falou, o papel do professor é muito importante. O papel do professor é fundamental, porque a gente, obviamente, os pais, não todos os pais vão saber identificar ou saber que, naquele momento, aquela criança já deveria ter aprendido algumas coisas ou não, a não ser que ele tenha comparativos, né, tenha filhos mais velhos que passaram pelo processo de uma forma diferente. Mas o professor, ele tem alguns indicativos até antes dessa fase de alfabetização, que é quando a criança tem dificuldades, por exemplo, com rimas, né, quando a gente brinca bastante com aquelas cantigas, e a criança tem dificuldade em memorizar essas cantigas, tem uma dificuldade, às vezes, em relação à lateralidade. Então, já existem algumas coisas, são crianças que, por exemplo, fazem muitas trocas fonéticas, do tipo, ela quer falar elefante, ela fala efalante, ou ela quer falar camarão e fala macarrão.
Então, são sinais que a gente vai tendo. O importante, Juliana, é que como existe essa diferença entre o momento que a gente nota, ou que a gente pode notar, e principalmente o professor na sala de aula, quando ele percebe aquela criança que não está acompanhando, até um laudo, a gente não deve ficar parado, né? O laudo, ele só acontece lá para frente, porque o que eles querem garantir? Que a criança passou pelo processo de alfabetização de uma forma consistente e mesmo assim não se alfabetizou corretamente. Então, eu não posso esperar que isso aconteça porque isso traz sequelas emocionais, né? Aquela criança já vai estar desgastada em relação ao ambiente escolar e eu não posso esperar para que isso aconteça. Então, o papel do professor nessa ajuda a identificar e entrar com ações e estratégias que facilitem esse aprendizado é fundamental, né? Fundamental. E nesse assunto, tem uma perguntinha no Instagram que chegou para a gente. As escolas, professores, diretores, estão preparados para reconhecer a dislexia no aluno? Então, não, infelizmente não. Essa temática ainda não faz parte de uma forma consistente da ementa, vamos dizer, dos cursos de graduação de pedagogia e licenciatura, então ainda não obrigatoriamente se passa por essa temática na formação do professor. E existem pesquisas, eu peguei uma pesquisa recente agora, tem uns 2, 3 anos, que fazem esse tipo de levantamento em relação aos professores, e aí você até chega assim, você fala, a primeira pergunta, por exemplo, foi, você sabe o que é dislexia? Sim, sei, consigo identificar, tal, 70% dizem que, sabem, conseguem identificar. Quando você apresenta os sinais e pergunta se estão correlacionados ou não com a dislexia, aí já esse número cai para 30% em termos de nível de acerto. Então, a gente vê que a gente tem provavelmente um número entre 70% e 80% dos professores que não estão preparados para identificar e muito menos para entrar com as atividades ou com as estratégias de aprendizagem que possam ajudar esse aluno, né? E falando assim um pouquinho mais da criança, antes de entrar, né, na escola, por exemplo, com 2 aninhos, uma criança já deve estar falando bastante coisa, né? Sim. Com 3, super, assim. E a criança que não fala, até 3, 4 anos de idade, já é um sinal de dislexia? É um sinal de alerta, mas ele não é exclusivo da dislexia, né? Ele é um sinal que também é dado em outras questões, por exemplo, dentro do espectro autista, né, do TEA, também existe muitas vezes esse atraso na fala, e existem outras situações onde pode ocorrer esse atraso de fala, inclusive questões emocionais, né? Existe também, por exemplo, aquela poda neural que acontece ao longo dos 3 anos de idade, então se aquela criança, até os 3 anos, ninguém conversou muito com ela, ninguém incentivou muito a falar, ninguém falou nada, de repente aquelas sinapses que ela tinha de fala até regridem, porque são cortadas essas sinapses, são podadas, né, porque não são muito usadas, e existe até uma regressão, que às vezes é pelo próprio ambiente. Então a gente não pode dizer que o atraso na fala é dislexia, mas é uma característica que com certeza a gente tem que olhar, ou seja, uma criança que chega aos 3 anos de idade e não está falando, ou lá no final, né, com 2 anos, já ainda fala muito pouco, articula pouco, fala 1 ou 2 palavras, é um sinal para a gente olhar e ver o que está acontecendo com essa criança, porque não é realmente o esperado do desenvolvimento para essa idade. Aí, voltando agora para a escola, já, depois, né, nesse período de 6, 7 anos, a criança já está lá super desenvolvida, mas eu queria saber qual é a característica dessa criança. Quem é esse aluno? Então, esse aluno, se a gente pensa ali nesse aluno de 6, 7 anos de idade, o que acontece com ele? Então, esse é um aluno que a principal característica, ele vai apresentar uma dificuldade em relação à aquisição da leitura e da escrita, ele percebe isso, ele percebe que ele não está conseguindo acompanhar e que aquilo não está fazendo sentido para ele. Então, mais do que falar das características da dislexia em si, mas eu vou falar das características comportamentais desse aluno, que eu acho que é isso que você quer saber. E se não for, você me corrige, Juliana, mas assim, o que eu vou ter? Normalmente eu vou ter 2 tipos de comportamento. Ou este aluno é o comportamento que eu costumo chamar de vaso de planta, ou seja, ele quer se tornar uma peça de decoração da sala de aula, tomara que ninguém perceba que eu estou aqui, tomara que o professor não me chame para fazer uma leitura, ou para entregar minha tarefa, ou para ir na lousa escrever alguma coisa. Então, é aquele aluno que ele faz questão de não aparecer, ele quer sumir, né?
E o comportamento mais comum, na realidade, é aquele que percebe, ou até por ser chamado e muitas vezes passar vergonha ali na frente, ou, né, perante os amigos, o que ele percebe? Ele percebe que nessa hora que ele vai passar vergonha, se ele fizer uma traquinagem, se ele fizer uma diabrura, aquilo vai ser um sucesso com os amigos. E ele não vai mostrar a sua fragilidade. Então, aquele aluno que coloca o terror na sala de aula, que responde, que muitas vezes faz a brincadeira inoportuna, que quando o professor pede a tarefa, ele pega, joga o caderno, rasga, enfim, que tem atitudes que fazem com que ele vá para a diretoria, muitas vezes isso já está sendo um grito de socorro. Por favor, olhe para mim, eu prefiro ir para a diretoria do que apresentar a minha fragilidade ou a minha dificuldade para o grupo como um todo, né? E se persiste, a gente fez até uma perguntinha na caixa de perguntas ali no nosso Instagram, Mulher e Vida, e eu perguntei, né, se o aluno era do fundão, que a gente brinca, né, que senta lá no fundão, ó. Olha, todo mundo respondeu que era fundão. Tem como nós, adultos, a gente ter algum... esse diagnóstico de dislexia e nem está sabendo, porque a coisa mais agora é que a gente não pode falar, né? Que bom que a gente pode conversar sobre esse assunto, explicar, porque o conhecimento é tudo, né? Então, Juliana, você sabe que uma coisa super comum de acontecer é quando os pais de hoje vão fazer a investigação ou a avaliação dos seus filhos, ouvem o que é a dislexia, entendem o que é a dislexia, eles vão se reconhecendo, até porque é uma questão genética, então eles vão até se reconhecendo e percebem ali que na realidade eles também são disléxicos, né? Então, tudo que eles passaram ali naquele período de escola tem a ver com a dislexia. O mais comum dos adultos ainda é que o diagnóstico tenha sido na fase adulta ou tenha sido uma percepção dele mesmo ao ouvir falar sobre a dislexia na fase adulta. Quem é adulto hoje, poucas chances teve de ser diagnosticado ali na infância, né? Hoje já não, hoje já se começa um movimento maior, mas até pelo fato da dislexia não apresentar nenhum tipo de característica de deficiência intelectual, ela passa muito invisível pelos processos. Então, muita gente não sabe que tem, ou muita gente acha que é uma grande bobagem, que é só uma preguiça, que é só uma vontade da criança em fazer aquele trabalho. Tanto é que os disléxicos adultos, quando se encontram, é uma loucura total. Assim, porque todo mundo se reconhece e começa a falar, a gente tem alguns grupos, então eu começo a falar e fica uma coisa assim de tipo, nossa, encontrei minha tribo, que é muito interessante. A tribo do fundão, então, atenção. Mas, assim, quais seriam as características? Assim, eu não consigo ler, eu prefiro ouvir do que ler o livro. Eu queria falar sobre, assim, mais prático, para a gente entender melhor. Pensando no público, o público adulto, normalmente ele se resolveu de alguma forma em relação a isso. Tem gente que vai até o fim, né? Até, dependendo, não teve acesso, realmente tem um processo de falta de alfabetização. Mas normalmente o que acontece é uma leitura deficiente, ou seja, ou não tem fluência na leitura, então demora muito mais a ler do que as outras pessoas, ou tem que ler e reler várias vezes para compreender, então tem uma dificuldade na compreensão. São pessoas que preferem ouvir do que ler, né? Então, preferem a questão da narrativa. Se eu tiver que também fazer uma entrevista, eu prefiro falar do que eu escrever qualquer coisa. Então, tem uma dificuldade aí em relação à escrita. E são pessoas que têm, muitas vezes, na fase adulta, uma das coisas que mais aparecem são as questões relacionadas às funções executivas que estão relacionadas a essa memória. Então, a questão de sequência. O disléxico ele tem uma dificuldade muito grande em memorizar sequências, em guardar ou entender essas sequências. Sequências, a gente diz, quando é criança, é a dificuldade de entender que a terça-feira vem depois da segunda-feira, né? Então, você fala várias vezes terça, quarta, quinta, tá? Mas a criança não se lembra, ou primavera, verão, outono, inverno, né? Então, esse tipo de sequência é uma dificuldade. E aí, também, guardar sequências de coisas, por exemplo, se alguém entra, eu lembro que quando eu dava carona para as minhas filhas, fim de festa, assim, entravam aqueles 10 no carro e falavam para mim, eu fico no Rio Tavares, eu fico no Campeche, eu fico no céu. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, um por vez.
né? Um fala, aí depois o outro fala, agora você vai para não sei onde, porque assim, der 3, 4 comandos ao mesmo tempo, não se dá conta disso, né? Então, outra característica é a questão em relação à memória mesmo. Então, assim, são pessoas tidas muito como esquecidas. Então, eu esqueço o nome das pessoas, vou ao supermercado, esqueço a lista, ou olho a lista e esqueço de comprar coisas que eu preciso comprar, dos meus compromissos. Mas, dependendo da pessoa, ela foi criando estratégias ao longo da vida para resolver essas questões. Mas, em comum, né, é muito isso, a preferência pelo verbal, né, por ouvir do que por ler, enfim, e essa característica muito forte de muitas vezes ter que reler muitas vezes o que leu para poder compreender de fato, né, sempre tendo que fazer anotações, sempre tendo que fazer algum tipo de estratégia para reter aquele conhecimento, e a dificuldade em memorizar listas, enfim, datas, nomes de pessoas, tudo isso. Focar nas coisas, assim. Focar nem tanto, focar não, nem tanto, tá, Juliana? O que tem é que é o seguinte, aí tem uma questão que é importante talvez a gente falar e que é muito pouco falada, e foi uma pesquisa que eu vi no ano passado no Congresso Internacional de Dislexia. 80% dos disléxicos têm alguma comorbidade. O que quer dizer isso? 80% dos disléxicos não são puramente disléxicos. Eles têm o quê também? Eles têm ou um déficit de atenção, ou uma descalculia, ou uma disgrafia. São os principais. A descalculia é a prima da dislexia, só que para matemática, então uma dificuldade de compreensão dos conceitos matemáticos, então cerca de 60% dos disléxicos têm também descalculia. O déficit de atenção, daí sim, então eu já tenho uma dificuldade de memorização dada pela dislexia, se eu tenho agregado a isso um déficit de atenção, aí o meu pensamento vai fugir realmente. E o terceiro mais comum é a disgrafia, que é uma dificuldade na escrita à mão. Ou seja, a pessoa não tem dificuldade nenhuma se ela tiver que digitar no computador, mas a escrita à mão dela é muitas vezes incompreensível. Aquela letra que a gente chamava de garrancho, né? Começa com uma letra grandona, depois fica pequena, ou ocupa um pedação da página no começo e depois fica pequenininho, ou começa com letra de forma e depois emenda com uma letra cursiva, emenda palavras, ou separa palavras no meio. Esse tipo de escrita que fica bem difícil de compreender é a disgrafia, e que também cerca de 30%, 40% dos disléxicos tem também a disgrafia. Ou seja, a maioria dos disléxicos não é um disléxico puro, ele traz essas outras características também. Isso gera, obviamente, às vezes, processos de ansiedade, daí outras questões que podem estar correlacionadas, né? Mas, descobrindo isso, a gente falando, conversando, informando, tem solução. Tem, lógico que tem. Eu acho que assim, a gente tem que entender que a dislexia, ela é uma característica. Então, assim, ela me torna mais difícil esse processo de leitura e escrita, mas eu consigo sim adquirir. É uma questão de treino, até porque o nosso cérebro tem o que a gente chama de neuroplasticidade, ele vai aprendendo. Então, eu costumo comparar muito com uma academia de ginástica. Se eu for todos os dias, eu vou trabalhar meu músculo, eu vou ficar bem forte. Agora, se eu for só de vez em quando, nossa, eu vou continuar mais magrinho, mais mirradinho, enfim, não vou ter esse músculo tão desenvolvido. A mesma coisa no nosso cérebro. Então, assim, a grande recomendação é realmente uma coisa de constância, né? Ler todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, ler todos os dias, escrever todos os dias, criar estratégias para memorização. Então, temos como solucionar. Mas o mais importante disso a gente tem que olhar para as coisas que são bacanas, para as coisas, para as características, para as habilidades que essas pessoas têm e que podem muito ajudar em outras situações e até nessas, né? Então, são pessoas extremamente, como eu falei, extremamente criativas. Quando a gente olha o panorama mundial, a gente vê muitos empreendedores disléxicos, muitos cientistas, artistas, então, não vou nem te falar, assim, muita gente do mundo da arte, as mais diversas vertentes, porque tem um olhar diferenciado sobre o mundo. Então, todo mundo tem que ser bom em tudo? Não, né? Ninguém é bom em tudo. Então, a gente tem que valorizar aquilo no que a gente é bom, dar um foco nisso, que é muito mais feliz e agradável para todos nós, e as barreiras a gente vai superando com esse ritmo, com essa constância e com, né, esse correr atrás de solucionar. Né?
a gente não tem essa opção, né, de ter um tratamento, de conversar com alguém, ela pode piorar? A dislexia pode piorar com o tempo? O que a gente tem, assim, outro dia a gente recebeu uma pergunta muito semelhante no nosso site, né? A dislexia piora na fase adulta, mas aí fase adulta avançada, assim, tipo, depois dos 50 e tal. E não tem uma característica de piorar lá para frente, né? Agora, o que a gente tem, sim, é o seguinte, se a gente cuida dessas questões na infância, logo lá no comecinho, 6, 7 anos de idade, ali a gente tem uma janela de aprendizado do nosso cérebro, onde a gente aprende mais fácil. Depois a gente tem uma nova janelona lá ao redor dos 15 anos de idade. E depois a gente continua aprendendo, mas não tem essas janelas onde isso fica muito facilitado para o nosso cérebro. Então, assim, a gente atuar nessas idades faz muita diferença. Se eu não atuo nessa idade, às vezes uma dislexia que era branda fica mais severa ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não entrei com a intervenção no momento certo, 6, 7 anos de idade. Só para você ter uma ideia, em termos de números, o que isso significa, se eu entro nessa idade, por um curto período, eu der meia hora por dia para essa criança, se resolve o problema. Com 9 anos de idade, eu vou precisar de 3 horas diárias por um período longo para resolver a mesma questão. Então, é uma diferença brutal, né, Juliana? Então, assim, eu entrar no momento certo, eu estou falando de 30 minutos, pouco tempo, não entrar 3 anos depois, né, nem isso, eu estou falando de 3 horas por dia de trabalhos, de atividades e de movimentação para que essa criança se recupere em termos de aprendizagem. E afeta mulheres e homens igualmente? Mulheres e homens igualmente. A gente tinha uma visão de que afetava mais aos homens, né? Então, os estudos mais antigos mostram mais homens do que mulheres. Hoje, esse número já está praticamente equilibrado, né? E ao que a gente diz que... Por que a gente acha que mais tempo atrás, tempos atrás, apareciam mais homens disléxicos? Porque também existe uma cobrança mais do mundo masculino de ser letrado, né? A mulher, se não tinha muito jeito para coisa, tal, ficava em casa, tá tudo bem, né? Deixa lá. A gente supõe que seja isso, né? Mas, assim, a gente hoje já vê esse número bem equiparado. Diferente, por exemplo, do autismo, onde realmente tem um diagnóstico, mesmo hoje em dia, se mantém um 4-1 ali, entre 4 meninos para cada menina que é diagnosticada, né? Bom, e quais são os profissionais que podem ajudar? A criança ou o pai que está vendo e que está identificando o filho, ou a professora que está nos assistindo também está identificando. Quais são os profissionais? Os profissionais que estão envolvidos nesse processo, a gente pode colocar os 3 principais profissionais para realmente ajudar no dia a dia, são o fonoaudiólogo, né, que entra com todo o processo dessa conexão do som e da escrita, que é onde tem a grande dificuldade do disléxico, e é uma especialidade da fonoaudiologia, então esse profissional atua muito, principalmente nesse princípio de alfabetização, então ajuda bastante. A gente tem um acompanhamento, às vezes, feito por psicopedagogos também, então, que trazem já um processo um pouco mais terapêutico, um olhar mais atento a essas questões das diferentes abordagens de aprendizagem, então, e que podem ir acompanhando também essa criança, e muitas vezes a gente tem que se utilizar também do psicólogo. Por quê? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente tem sequelas emocionais que precisam ser vistas e precisam ser tratadas, porque elas podem, inclusive, ser barreiras para que o aprendizado aconteça de uma forma plena, né? Aquela criança já está tão ressentida, já está com uma casca tão rígida, assim, tão dura sobre o aprender, né? Ela já levou tanta pancada na escola que a gente precisa trabalhar isso primeiro para depois poder entrar com a aprendizagem. Mas para laudo diagnóstico, aí a gente também inclui o médico, normalmente um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, para fechar esse diagnóstico, que é sempre feito por equipe multidisciplinar, né? Ótimo. Outra perguntinha que chegou no nosso Instagram: por que algumas pessoas confundem a dislexia com um déficit de atenção? Então, é
bem comum ter essa confusão. A gente vê gente diagnosticada com déficit de atenção, que na realidade é uma dislexia, a gente vê gente diagnosticada com dislexia, que na realidade é um déficit de atenção. O que acontece? O disléxico é muito criativo e, que nem eu falei, tem muita comorbidade, então tem muito disléxico que também tem o déficit de atenção. Então, às vezes tem o duplo diagnóstico ali. Como o disléxico é muito criativo e a escola não faz muito sentido para ele, né? Aquele aprendizado de, às vezes, se ele não aprendeu a ler e escrever, imagina um quadro cheio de coisa escrita, o que você vai fazer? Você vai para dentro da tua cabeça, já que ela é bem interessante e criativa, e fica na sua viagem. Então, isso se confunde muito com a dificuldade de atenção e de foco, que é o caso do déficit de atenção. Se a gente for purista e olhar um e outro, o que a gente tem que observar? O déficit de atenção puro é uma dificuldade de manter foco e sustentar a sua atenção para qualquer coisa. Tanto faz, pode ser aquela coisa que você mais gosta. Eu costumo dar o exemplo de um filho de um amigo meu, que ele tem déficit de atenção. A coisa que ele mais gosta de fazer é jogar videogame, e ele não consegue jogar videogame por mais do que 10 minutos. Tem que parar, porque não tem o foco, não consegue manter a atenção nem naquilo que ele gosta muito. Já na dislexia, muitas vezes, essa falta de atenção, ela aparece em momentos específicos. Por quê? Porque aquilo está desinteressante. Porque, de fato, como eu não tenho compreensão sobre aquele assunto, aquilo me escapa em termos de conhecimento, eu não consigo entender o que está sendo escrito, o que está sendo discutido ali, então eu vou para dentro da minha cabeça, que certamente está tendo 1000 ideias ali, né? E aparece como um déficit de atenção. Né? Então, a gente já viu bastante essa confusão do diagnóstico. Então, agora, né, depois que a gente já falou, explicou, que, nossa, acho que a gente consegue identificar, até lembrar lá na sala de aula, estou lembrando do fundão, estou lembrando de todas essas características, assim, a gente lembra, né, de cada um. Mas aí, você criou o aplicativo Donlexia. Eu queria falar um pouquinho sobre ele e qual é a ajuda para as crianças da escola desse aplicativo, como é que funciona? Então, a gente criou um jogo. Na verdade, o que a gente queria? A gente queria levar esse princípio de alfabetização pelo método fônico, que associa, né, o som com as letras, que nem eu falei, associa fonema e grafema. A gente queria levar isso de uma forma lúdica e divertida para as crianças, e que não gerasse um trabalho maior para o professor também. Então, a gente acabou desenvolvendo um jogo online, onde as crianças vão jogando, e à medida que elas vão jogando, elas vão aprendendo a criar essa correlação. Então, eu facilito esse processo de aquisição dessa correlação entre o som e a escrita. Além disso, o jogo também acaba identificando quem tem uma dificuldade maior. Não quer dizer obrigatoriamente que seja uma dislexia, pode ser alguma outra coisa, mas a gente já identifica ali quem são aqueles alunos que têm uma dificuldade maior, e eu já posso, já sendo um sinal de alerta, isso tudo online, enfim, para o professor, e ele já tem, inclusive, recomendação de materiais que ele pode aplicar com aquele aluno para tentar puxar essa aprendizagem, ver se consegue levar para um próximo passo, e se não conseguir, a gente recomenda, então, que seja feita algum tipo de avaliação um pouco mais aprofundada, para entender o que está acontecendo. Isso o jogo, Juliana. E a gente tem trabalhado também, dentro do nosso site, a gente lançou em novembro do ano passado uma comunidade onde todo o material que está ali é gratuito, é de acesso livre, enfim, basta a pessoa se cadastrar ali na comunidade, que é um cadastro super fácil, nome e e-mail, e ali a gente tem testes indicativos que não são conclusivos, né? Como eu falei, o diagnóstico precisa ser feito por equipe multidisciplinar, mas a gente trabalha com testes para a pessoa verificar se tem realmente uma indicação de alguma dessas questões, ou dislexia, ou descalculia, ou disgrafia, ou déficit de atenção. A gente tem bastante material para download, e-books, tutoriais de atividades, vídeos, e inclusive um grupo de conversa, que é uma coisa muito bacana, onde as pessoas colocam suas dúvidas, enfim, outras podem comentar, e a gente tem ali um processo de troca mesmo, que é isso que é uma comunidade, né? E todas as escolas têm acesso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, é uma comunidade que ela é aberta, a gente é só entrar no nosso site, enfim, e se cadastrar, e ela
tem, em sua característica, a gente tem ali bastante gente, tanto da área da educação, quanto da área terapêutica, então tem bastante fono, bastante psicopedagogo e tal, e pais e também os próprios disléxicos, enfim, buscando tirar dúvidas e buscando, muitas vezes, encontrar estratégias para facilitar o seu dia a dia. Né? Como é um assunto, não é novo, mas que a gente está falando, né, agora, assim, que as pessoas estão mais abertas para ouvir, para identificar, para conhecer, a gente deve ter muitos pais que não aceitam, né, que não querem, não, meu filho não tem nada, como é que é esse trabalho, assim, o que pode dificultar esses pais com... A gente, Juliana, eu acho isso é comum de acontecer, infelizmente. Tem, por exemplo, tem falas até, por exemplo, tem aquele famoso chefe, o Jamie Oliver, que é um chefe britânico, enfim, que tem canal, rede de restaurantes e tudo mais. Ele é disléxico, ele fala assim, que todo pai, quando recebe a notícia de que tem um filho disléxico, deveria dar uma festa, na verdade, deveria fazer uhul e comemorar, porque na realidade ele tem ali dentro de casa uma pessoa extremamente criativa, que tem uma visão de mundo diferenciada, e a gente sabe que foram grandes inventores, enfim, tem um monte de gente aí brilhante com dislexia. O que muitas vezes os pais têm uma dificuldade é porque, assim, vai me dar um pouco mais de trabalho, eu queria que não tivesse nada, queria, mas se a gente dá esse suporte nessa fase inicial, essa criança depois se desenvolve com bastante autonomia e a gente pode potencializar essas habilidades que ela tem. Né? Então, é muito importante essa aceitação de início. Por isso, assim, até na donexia, todo o nosso trabalho é muito voltado para a ressignificação. A gente precisa ressignificar, entender que é uma característica, né? Eu não fico desapontada porque, sei lá, meu filho tem a perna comprida, eu tenho a perna curta. Mas se ele tiver perna curta, provavelmente ele não vai ser um corredor de longa distância com um grande sucesso olímpico, né? Vamos colocar assim, bem a viagem aqui. Mas ele não vai ser. Então, assim, mas isso limita a vida dele? Tem todo um leque de opções de coisas que ele pode fazer, onde ele pode ir super bem, né? E é aquilo que eu falei, o importante é a gente entender, a gente não consegue ir bem em tudo, né? A questão da dislexia, ela só veio aparecer no momento em que o mundo decidiu que a forma da gente se comunicar e da gente aprender é através de leitura escrita. Eu costumo brincar que se a gente tivesse decidido como sociedade que a forma da gente se comunicar e de aprender fosse através de música, né, existiriam os desmúsicos, né? Eu seria uma delas, uma desmúsica total, porque eu tenho menor habilidade musical. Mas, assim, a gente teria os desmúsicos. Então, assim, em função de uma escolha, em termos de sociedade, né, a gente não pode, por conta disso, limitar o potencial dessas pessoas. Então, esses pais abracem seus filhos, porque faz toda a diferença. Toda a diferença, porque o nome é forte, né? Dislexia. O nome é ruim, né? Mas não é uma doença, não vai tomar remédio. Não vai tomar remédio, não é uma doença, é uma característica. Os nomes são todos horríveis, né? Dislexia é um nome horrível, transtorno, como é chamado oficialmente ali nas referências médicas, também é um nome horrível, né? Quando a gente fala dificuldade, o transtorno de aprendizagem é ruim, quando a gente fala comorbidade, também é outro nome feio, né? São todos nomes feios, mas então a gente tem que esquecer o nome e pensar na pessoa e entender que a gente tem que sim, quando a gente tem alguma coisa a enfrentar, a melhor coisa que a gente tem é abrir os olhos e encarar de frente. Né? Que daí a gente consegue resultados mais rápidos e por um caminho mais curto. E conhecer, né? Conhecer o filho, conhecer a si mesmo, porque às vezes a gente fica, é desinteresseiro, não quer estudar, é bagunceiro, né? E às vezes é um alerta, né? Como você mesmo falou. É só um sinal de alerta, é um pedido de socorro, né? Socorro. Eu costumo falar assim, a gente tem coisas que a gente tem que observar.
por exemplo, mudanças muito drásticas de comportamento. Então, era uma criança muito feliz e de repente está muito triste, ou era muito animada, ficou mais devagar, ou era muito quietinha e ficou muito agitada, quer dizer, mudanças drásticas de comportamento. Uma recusa em fazer tarefa ou um desgosto em ir para a escola, né? Não quer dizer que seja dislexia, mas alguma coisa está acontecendo. Então, a gente observar que, vai fazer tarefa, enrola, 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 enrola. Não quer dizer, a criança, ela por natureza, ela é curiosa, muito curiosa, e o aprender gera curiosidade na criança. Então, se eu tenho uma criança, principalmente nessa fase inicial, né, educação infantil, início do Fundamental 1, e ela não tem curiosidade, ela não tem interesse na escola, ela não tá, sabe assim, tem até uma repulsa, né, não quero fazer a tarefa, não... Vamos olhar, a gente tem que parar e olhar, são sinais. A criança, ela não sabe chegar e falar assim, olha, eu não estou gostando da escola porque lá é um ambiente onde eu não estou me sentindo muito bem, confortável. Ela não vai falar, ela não tem essa articulação toda. Então, a resposta dela é recusar ou a tarefa ou a escola, né? Então, a gente tem que entender... ou ir para a diretoria, exatamente, né? Então, é aquela criança, a gente já viu o caso do manda ler, né? Aí ele olha o livro ali, fica desesperado, o que ele vai fazer? Em vez de ler, ele fala assim, a classe inteira cai na gargalhada, ele vai para a diretoria, não leu? Pronto, ele conseguiu... resolvido o problema, né? Perfeito. Olha, mais uma perguntinha que veio aqui do Instagram. As empresas fazem esse trabalho de identificar e ajudar os seus funcionários que possuem dislexia na fase adulta, né? É importante, né? Mercado de trabalho. Muito pelo contrário. As pesquisas mostram que, na realidade, as pessoas têm medo ou insegurança em falar que são disléxicas no ambiente de trabalho. Porque acham que vão ser julgadas por uma dificuldade maior, porque normalmente é uma escrita que vai com erros ortográficos, é uma escrita, né, um texto que não fica tão bacana, a gente usa muito e-mail hoje, usa muito WhatsApp, enfim, tudo muito escrito, e essa pessoa ainda fica constrangida em relação a isso. Não existe um trabalho por parte das empresas, aliás, eu acho que existe até uma ignorância no sentido de não conhecer, uma ignorância maior da questão da dislexia por parte das empresas. Hoje já existe um movimento grande na Inglaterra de neurodiversidade dentro dos ambientes de trabalho. Então, levando tanto a questão da dislexia como do TEA, né, do espectro autista, para dentro do ambiente de trabalho, e existem até alguns estudos muito interessantes que mostram que ambientes de trabalho neurodiversos, né, que tem pessoas que compõem essa neurodiversidade, são ambientes muito mais criativos, muito mais dinâmicos e que trazem resposta para problemas de uma forma mais rápida e mais interessante, né, mais criativa mesmo. Então, já se entendeu isso e já se começa a mudar. A gente precisa trazer esses conceitos para cá, porque ainda não se fala disso em ambiente de trabalho. Que pena. Vamos falar mais, então. Precisamos falar mais, exatamente. Voltando para as crianças, qual é a diferença? Vocês têm esse dado, ou, né, com as crianças que vocês têm acesso, com as mães, com as escolas que entram no aplicativo, o que muda na criança? Porque a autoestima é uma coisa muito importante, né, para ela desenvolver bem e ser um adulto realizado, que pode ser afetado, né? A pessoa que está sempre ali escondidinha ou querendo chamar atenção, a autoestima, enfim. Aí, o que muda na criança, depois que existe o conhecimento e o tratamento? Então, o que muda na criança, primeira coisa, é um alívio gigantesco que essa criança sente, né? Ela sente como se tivesse tirado o mundo das costas dela. Ela estava carregando o mundo e ela, de repente, recebe um alívio. Se isso é bem falado para a criança, né? Falado de uma forma a valorizar o lado bom, a fazê-la entender que aquilo é apenas uma dificuldade, que ela tem condição de vencer e que ela vai ter o apoio para superar aquela dificuldade. E muitas vezes até o entendimento muito claro de que, olha, você vai ler, talvez a sua leitura seja sempre um pouco menos fluente do que o dos seus colegas, talvez você tenha que ler 2 vezes, você vai ter que fazer um esforço maior em relação ao estudo, mas você consegue chegar lá,
É igual. Então, assim, eu acho que quando você faz isso, você tira um peso enorme dessas crianças. E essa criança, você dá a possibilidade para ela dela realmente, um pouco mais para frente, atingir uma autonomia em termos de como ela lida com a aprendizagem dela, como é que ela estuda, como é que ela cria estratégias ali ou de mapas mentais, ou de fichas de anotação, ou de resumos, enfim, como que ela vai fazer isso para poder vencer as etapas escolares e, enfim, ir buscar um posicionamento na vida, mas aí com uma autoestima bacana. Se eu não falo, se ela não sabe o que ela tem, e se a gente não faz diagnóstico, o que acontece é que essa própria criança cria um auto-julgamento de que ela é incapaz, né? Que ela é incompetente para aquele ambiente. Isso muitas vezes leva a uma evasão escolar. Então, assim que ela pode, ela evade, ela vai embora da escola e prefere ir trabalhar. Quando prefere trabalhar, tá ótimo. O que muitas vezes isso gera, e a gente sabe que problemas de autoestima geram isso, sim, geram muito envolvimento com álcool, com drogas. E daí é um passo, a gente envolve com criminalidade. Existem pesquisas até bem pesadas que mostram que cerca de 30%, 40% dos ambientes prisionais que já foram investigados em relação a isso são disléxicos. Então, assim, 30%, 40% da população carcerária dos lugares onde já foi investigado isso eram disléxicos. O que a falta de uma atenção ali no começo leva para a pessoa, porque se eu não nasci para isso, né, se ninguém fala para mim, eu não sei o que eu tenho, o que eu vou achar, que eu não levo jeito para aquilo. Qual é o mundo que não liga para isso? O mundo do crime não liga. Se eu sei escrever, ler direito, não. Né? Se eu sei negociar, se eu sou um cara malandro, e aí eu brinco que a criatividade e a malandragem são só espelhos um do outro, a divisão entre elas é a nossa ética, né? O que faz a diferença entre a malandragem e a criatividade é só uma questão moral e ética. Então, se a pessoa é criativa, ela vai ser criativa para o bem ou para o mal. Né? E se eu não abro espaço para ela usar a criatividade dela no ambiente saudável, o crime organizado, enfim, as outras possibilidades aceitam a criatividade dela de bom grado. E a gente está dando um caminho muito ruim para essas pessoas. Né? Mais uma vez aqui o papel do professor, né? Porque se ele conhece, se ele sabe, ele não vai pedir para o aluno ler na frente de todo mundo. De repente, ele vai pedir para ele fazer um desenho, uma obra de arte, usar outra forma, né, da criatividade, né? Exatamente, ele vai valorizar o que aquele aluno tem de bacana, ou ele talvez vai ser um aluno muito inventivo, que vai criar soluções para aquele problema, ou que ele vai ter um perfil mais de liderança, então ele vai estar num trabalho em grupo e ele organiza o grupo. A gente tem várias coisas que a gente pode puxar, sempre puxando realmente para que ele tenha aquele, né, o que eu falo, aquela questão do ritmo e de treino para superar a dificuldade, porque sim, é importante, a gente vive num mundo de pessoas letradas e é importante a questão de resolver essa questão do letramento. Né? Para alguns vai ser um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil, mas se tiver ajuda adequada, e aí é principalmente entrar com metodologias fônicas, ter sempre muitas referências visuais, enfim, trabalhar muito com cor, né? Tudo isso vai ajudando a quem tem dislexia a ir aprendendo e vencendo esses obstáculos, né? Então, os professores realmente estarem preparados, inclusive, para aplicar essas estratégias, e não precisa ser uma coisa de separar o aluno. São estratégias que eu posso dar para a sala toda, de uma forma bastante inclusiva, e eu estou ajudando a todos. Quem achar que aquilo não funciona muito bem para si, tudo bem, mas assim, eu abro um leque de possibilidades para os outros alunos também. Então, eu posso atuar, sim, de uma forma inclusiva. E todo mundo deve saber, assim, o professor, ele deve falar para a turma que o fulano tem essa dificuldade ou não, ou tem que ser uma coisa mais reservada? É difícil responder essa pergunta. Eu sou muito a favor de que sim, de que as cartas estejam na mesa. Isso sou eu, a Nadine, falando aqui. Né? Então, eu gosto muito de cartas na mesa, mas elas têm que ser bem colocadas. Né? Porque os alunos podem influenciar, né? Podem atrapalhar, podem rir. Eu pegar e explicar para a classe o que é a dislexia, dar exemplos de pessoas
super referência, e a gente tem inúmeros exemplos de pessoas referência, bem-sucedidas, e que estão aí, e que são disléxicas. Então, eu trazer essas referências dessas pessoas, mostrar, e falar, olha, a gente tem aqui na sala de aula uma pessoa que tem essa mesma característica cerebral que essas pessoas, é uma coisa bacana. Agora, eu, por exemplo, chegar na sala de aula e falar assim, vamos pular o Joãozinho, porque ele é disléxico, ele não consegue ler. Uhum. Aí eu vou estar expondo de uma maneira horrorosa. Então, assim, falar é bom, mas tem que ser bem falado. Assumir, eu acho que assim, a gente assumir qualquer coisa que a gente é muito bacana, né? Porque a gente começa a lidar com aquilo de cara limpa. Mas tem que ser bem feito. E aí, como é que capacita esse professor para isso? Então, a gente, uma coisa que seria, o mundo ideal seria que questões como dislexia, como autismo, como disgrafia, descalculia e as questões das deficiências também estivessem como parte obrigatória da grade da pedagogia e da licenciatura, porque afinal de contas são questões de aprendizagem, e se eu vou ser um ensinador, né, um educador, um professor, eu preciso estar ao par dessas questões. Mas o que a gente faz, já que isso não está, e como é que a gente faz isso? Então, a gente complementa isso através das formações dos professores. Todo professor, por exemplo, da rede pública é obrigatório ter formação ao longo do ano, na rede privada existem as formações. O que a gente tem que começar é olhar para essas formações e incluir essa temática dentro dessas formações, levando um aprendizado para os professores de uma maneira muito prática, que ele consiga não só identificar, mas ele já imaginar que ações, ou que atividades, ou que estratégias que ele vai utilizar na sala de aula dele para embarcar este aluno também no processo de aprendizagem. Então, é através dessas formações que a gente tem como trazer esses professores. Como eu te falei, o mundo ideal seria que tivesse na ementa, né? Mas não está na emenda, perdão, de pedagogia, mas não está lá. Né? Bom, mas a gente já está no começo aqui, podendo falar, explicar, informar, né? Exatamente. E eu acho que hoje os professores buscam muito. Uhum. A questão é que, assim, também é complicado para os professores darem um Google e buscar essa informação, né? Até que ponto é referência. Então, é importante ter uma preocupação de onde eu estou buscando essa informação, onde que é o site onde eu estou me referenciando, para eu poder levar isso para a sala de aula de uma forma mais coerente e mais eficaz também para o aprendizado do meu aluno, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês, no Instagram, nas redes sociais, né? Tem o @donlexia, que tem muitas informações, depoimentos, enfim, dicas, que é super importante. Nosso Instagram, Mulher e Vida, com todas as informações também para vocês. Nadine, eu queria te agradecer muito. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação importante. Eu, Juliana, que agradeço o espaço que vocês estão dando para a gente poder trazer esse assunto que é tão importante, que eu te falei, tem uma invisibilidade enorme, e a gente precisa trazer, porque o quanto dos nossos números ruins na educação não são advindos da falta de olhar para essas questões, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Lembrando, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe comentários, participe, sua participação é muito importante. Obrigada, Nadine, obrigada a vocês. Obrigada mais uma vez, Juliana.